Rádio Difusora de Alagoas. Às vezes está com uma cárie pequena, está com uma infecção, uma lesão na boca, não procura um dentista, por falta, sim, de cuidado, de higienização, né, de uma escovação correta. E aí vai deixando, vai dando prioridade a outras coisas, achando que ali é bobagem. E aí essa infecção ela pode se agravar, né? Ela pode gerar uma infecção na gengiva, dar uma periodontite, que é uma infecção que evolui da gengivite, vai para a periodontite, que é um ligamento que a gente tem na boca, que segura o nosso dente no osso, né? Então, ali o dente pode ficar com mobilidade mole, pode cair, pode perder o dente. Então, todos esses problemas podem levar a periodontite, gengivite e a infecções mais graves, que podem levar até a doenças do coração. Então, as pessoas... isso vai gradativamente. Vai gradativamente. Não está me vendo, mas assim, eu estou arregalando o olho. Até doença cardíaca. Vai até doença cardíaca, né? Que é a endocardite bacteriana. Então, a nossa face tem muitas artérias, muita vascularização que levam essa infecção para o coração e podem levar até para o cérebro, dando uma meningite. Então, é um problema realmente que as pessoas devem estar em alerta e cuidar da saúde. Só numa visita periódica ao dentista, Tati, a gente é capaz de, numa simples limpeza, a gente tem como detectar a tempo essas infecções, essas inflamações gengivais, essas lesões na boca, às vezes feridinha, né? Aftas, que a gente acha que é uma afta, que não curam por mais de 15 dias, tem que procurar o dentista. Então, numa limpeza, numa avaliação, o dentista é o profissional mais do que capacitado para detectar precocemente e evitar, sim, problemas mais graves, né, Tati? Então, a prevenção é a primeira opção, a mais assertiva, para a gente evitar aí problemas mais graves na saúde geral. Pois é, então uma simples afta na boca que a pessoa às vezes quer atribuir ao estômago pode ser bucal, né? Isso, uma cárie, né, que evolui para polpa dentária e aí pode dar uma infecção, gerar uma sepsemia até, uma infecção generalizada, um problema de infecção bucal. E aí é muito sério. E aí eu chamo muita atenção para a prevenção. Lá na minha clínica, a gente chama muito, esse mês, inclusive, que é o mês dos pais, a gente está voltada muito esse mês para a saúde do homem, por conta do mês dos pais, né? Então, a gente está pegando muito nisso aí, porque principalmente o homem, ele é mais relapso na saúde. Isso já é comprovado nas pesquisas, né? Mas bem comprovado nas pesquisas, que o homem, ele não cuida muito da sua saúde geral, eu falo. E principalmente bucal. Então, esse mês a gente está com essa campanha forte aí nos pais dos homens para fazer sua prevenção, sua limpeza, sua ida ao dentista. E aí, esse mês, a gente está realmente... O mês passado, que foi o mês de julho, né, foi o mês de combate ao câncer de cabeça e pescoço, foi a campanha. E esse mês a gente está aí com o mês dos papais, mês de agosto, né, que já está findando, e pegando mesmo, chamando a atenção para cuidar da saúde bucal. De quantos e quantos meses a gente vai ao dentista? Tem que ir regularmente, a gente sabe, mas qual a periodicidade? De 6 em 6 meses, no mínimo. Tem pessoas que precisam ir fazer de 4 em 4 meses a limpeza, tem pessoas que acumulam mais tártaro, que é aquela placa bacteriana, o biofilme, que endurece atrás dos dentes, né? E é uma colônia de bactérias dentro da boca. Então, tem pessoas que vão de 4 em 4 meses, mas, no mínimo, o recomendado é ir de 6 em 6 meses para fazer a visita periódica e manutenção e prevenção. Agora eu quero que aquela famosa, é mito ou é verdade? Vamos lá. A gente vê aquelas receitinhas básicas na internet para fazer limpeza em dente. Uma delas que se usa muito é o uso do bicarbonato de sódio. Falam que o bicarbonato é maravilhoso para remoção de tártaro e blá, 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 blá. Bicarbonato de sódio para a limpeza dos dentes. É eficiente? Verdade ou mito? Olha, Tati, a gente não recomenda nenhum tipo de substância que possa gerar algum tipo de erosão dentária. Como bicarbonato, como carvão ativado, eles clareiam,
É bem verdade. Mas eles podem gerar prejuízos quanto à erosão dentária. Ainda existem O que seria estudos. essa erosão? É como se a erosão que acontece No na natureza esmalte. mesmo sai os Isso, no pedacinhos. esmalte, exatamente, no esmalte do dente, tá? Então, assim, ainda existem estudos que estão em andamento, não tem nada comprovado cientificamente. As pessoas usam, mas é muita questão comercial até, né? Mas a gente não recomenda. Tem O até ideal é o escova de creme dente, dental. Né? Escova de dente de carvão a carvão. Carvão ativado. Ainda a gente não recomenda, por conta E do tem marcas risco. grandes vendendo, viu? Tem. Eu já andei olhando, inclusive eu estava usando. A odontologia ainda não recomenda. Tá ótimo. Porém, existem estudos em andamento, claro, que pode ser que daqui a alguns anos, depois de comprovado, Passa a haver alguma veracidade aí na eficiência. Falando em estudos, eu queria trazer um estudo, eu não sei se... Porque o diferencial da doutora Thaís, e por isso que a gente sempre chama ela para cá, é porque é o que há, né? O que há de mais avançado é a clínica de vocês aqui em Alagoas, é o que há de mais avançado em tecnologia, uma das melhores do Brasil, inclusive premiados mundialmente. A gente sabe que vocês têm assim uma história muito bonita, né? A sua irmã começou tudo isso para cuidar da saúde bucal da sua mãe. Exatamente. É muito bonita a história de vocês. E aí, doutora Thaísa, existe um estudo que mostrando que lá no Japão eles desenvolveram uma tecnologia que se coloca lá uma medicação e nasce o dente de onde foi arrancado. Já viu esse estudo? Aqui no Brasil... É lá no Japão. Aqui. Eles já foram aprovados fazer em humanos lá no Japão. E, assim, a pesquisa, eu andei olhada, meu Deus, dente nascer novamente é algo, assim, muito inédito, né? Eu ainda não tenho Essa informação. essa informação, né? Procure depois. Vou procurar, E quando viu, voltar, vai Tati? me falar a respeito se a gente tem que levar a sério isso ou não. Vou procurar. Lhe prometo, eu vou ficar lhe devendo essa. Bom, vamos falar agora um pouquinho a respeito das vaidades humanas. Tem muita gente que procura mais, não porque está tratando da saúde, mas porque é muito vaidoso e quer colocar aquelas lentes de contato nos dentes. Qual a sua opinião sincera a respeito disso, doutora? As lentes de contato, ela, claro, tem sua indicação estética, mas também tem sua indicação funcional, né? Tem pessoas que realmente têm os dentes mais curtos, que precisam, vamos dizer, em palavras mais simples, arrumar a oclusão, ajustar o encaixe do dente de cima, né? Mordida, com o dente de baixo. Então, primeiro, a gente pensa na função, para a mastigação ser eficaz, para não ter problemas na articulação temporomandibular. Então, as lentes de contato, as facetas, têm sua indicação funcional e estética também, é claro, porque aquelas pessoas que têm aqueles dentes amarelados, curtos, com muitas restaurações, escurecidos, tá? Então, a lente de contato ela é capaz de devolver a forma, devolver a cor, o tamanho adequado, mas também ajustar a função da oclusão e mastigação. Então, a gente sempre faz a casadinha da função com a estética. Tá? Tem algumas pessoas aí realmente que estão exagerando, né, Tati? Muito, parece, sabe, aquele xenon, né? Eu não falo nem dos dentistas, eu estou falando assim, das próprias pessoas que muitas vezes já têm o dente bonito e pelo excesso de vaidade ainda querem modificar ainda mais e acaba não ficando bom, né? E gerando até problemas. Mas é porque não na procura, gengiva, né, um profissional que realmente vai lhe que orientar. vai indicar, e dê uma indicação correta, verdade, né, Tati? verdade. A gente é muito criterioso nesse sentido, porque não é todo mundo que tem indicação, né? Então, as pessoas realmente estão exagerando. Bom, a gente falou de lente de contato. Vamos falar agora sobre implante. A clínica de vocês trabalham com implante também, não é isso? Também. Nós somos pioneiros aqui em Alagoas nos implantes dentários há Que 25 anos. Sabe? Meu Deus! Bom, quanto a implante, vamos lá. Qualquer pessoa pode fazer o implante, quem perdeu o seu dente, é óbvio. Mas qualquer pessoa pode, mesmo quem é diabético, quem tem alguma doença pré-existente. Como é que funciona isso? Olha, Tati, primeiro a gente faz uma avaliação inicial, né? Pede todos os exames pré-operatórios. Primeiro procura saber a condição de saúde do paciente, mas todo paciente tem sim condições de fazer implantes, desde que tenha esses cuidados.
O diabético, por exemplo, ele pode sim fazer implante, desde que sua diabetes, sua glicemia, ela esteja controlada. E, para isso, a gente mantém contato com o médico do paciente, a gente vai orientando o paciente, pede os exames, como a glicemia, como a hemoglobina glicada, né? Porque dá uma base ali de 3 meses, mais ou menos, antes, para saber como é que está o controle glicêmico do paciente. Então, tem toda uma orientação da alimentação antes de fazer a cirurgia, porque pode levar, sim, a complicações de sangramento, de infecções, né? A imunidade do diabético ela já é mais baixa, então, isso dá uma probabilidade maior de riscos de complicações. Então, a gente tem que ter todo esse cuidado, mas o diabético, ele pode, sim, fazer qualquer tipo de cirurgia oral. Vamos falar agora os de implantes. mulher, nesse sentido? Vamos lá. Nós, mulheres, quando a gente passa dos 45 anos, começamos a entrar algumas, né, na pré-menopausa, e a gente sabe que o osso da mulher começa a enfraquecer. Como é que fica a mulher que quer fazer o implante, a mulher que tem 50 mais, 60 mais, em relação aos seus ossos? Tem algum exame que vocês fazem para saber se o osso vai aguentar? Olha, Tati, até pelo exame clínico, pela tomografia, muitas vezes a gente pede também a vitamina D para ver como é que está. A gente, principalmente aquelas mulheres que já fez também cirurgia bariátrica, que já tem uma absorção menor dos nutrientes, perda de cálcio. Então, tudo isso a gente faz na avaliação clínica. E aí a gente mantém contato com os médicos, com uma equipe interdisciplinar, inclusive nutricionista, para a gente ver o estado nutricional daquela pessoa, porque pela tomografia a gente já vê se ela tem uma quantidade pequena ou grande de osso. É para isso que a gente pede a tomografia, antes de fazer uma cirurgia de implante, para a gente ver a altura óssea. Inclusive, implante, ele não é uma questão estética, ele é de questão de saúde mesmo. Saúde, né, Tati? Porque a gente vai voltar, a gente vai devolver aquele paciente a mastigação. Porque você já pensou, você sem dente, ou usando aquelas próteses antigas, a famosa perereca, né? A prótese total móvel. E você tem a dificuldade de mastigar, a prótese caindo da boca. Ou quando não tem dente para fazer a trituração dos alimentos. E a cada cera que a gente vê, né? Quando o pessoal mastiga, fica lá. A dentadura fica lá na... Pois é, menina. E agora com essa... de bolo. Esses últimos meses, com aquela questão do morango do amor, a gente recebeu muita urgência no consultório. É o que eu ia perguntar. Receberam muitos clientes? Muito, ó, quebrando dente, quebrando prótese, quebrando faceta, por conta do morango. Do amor. E eu sempre dei muitas dicas. Nessa época, até dei algumas entrevistas. Parta com garfo e faca. Quer comer? Parta, evita. Então, tem muita gente que diz que é emocionante é o crack. Mas aí parte na parte mais fininha, molinha, porque ainda tá, né? Ainda tá aí o morango do amor. Mas tem que ter muito cuidado. Primeiro, para não quebrar o dente, e também pelo alto nível de açúcar. Sim. Né? E gerar cárie. Muito açucarado. Mas a gente vai falar de alimentação na volta. Podemos fazer agora uma pausa e a gente volta para concluir a nossa entrevista. Gente, estamos recebendo aqui a doutora Thaisa Leite, ela que é cirurgiã dentista especializada aí na saúde bucal. Estamos falando a respeito dos impactos das doenças bucais em todo o organismo e aproveitando a presença da especialista para tirar outras dúvidas. Voltamos já. São 10h04, estamos recebendo a doutora Thaisa Leite, ela é cirurgiã dentista. Estamos falando a respeito dos alertas sobre o impacto das doenças bucais em todo o nosso organismo. E a gente parou falando a respeito da última paixão nacional, que virou febre internacional também. Eu já vi um monte de culinaristas de fora, porque eu assisto aqueles programas de culinária de fora, fazendo morango do amor. E aí a gente pausou exatamente falando a quantidade de açúcar que tem ali naquele alimento, né? Muito, Tati, muito. É um alimento muito açucarado e a gente tem que ter esse cuidado por conta das cáries, né? Porque as cáries, elas adoram a bactéria da cárie, né? A glicose, o carboidrato, a glicose. Então, e muitas pessoas esquecem de escovar os dentes em seguida, né? E é muito prejudicial. Porém, é uma dica. Quer comer o seu morango? Coma. Porém, 20 minutos depois, escova os dentes. E também tem a questão do crack, né? É. Que andou quebrando muito dente. Muito. Né? Eu recebi muita urgência. Porque ali é muito duro, né? Quer morder, então? Morde na parte mais fininha em cima. Em cima do morango tem uma parte mais fina. Se está com muita vontade,
com muito cuidado, morde em cima. Mas o ideal é cortar com faca e garfo. E escovar os dentes em seguida. Se colocar para dar uma mordidinha assim de lado, é menos Olá. agressivo? Não, é do Olha, mesmo jeito? Tati, é do mesmo jeito, porque ele gruda, ele é açucarado, ele é duro. Vai quebrar o Então dente não do é mesmo jeito. recomendado. Quando a gente fala a respeito, aproveitando a deixa do morango do amor, que é uma febre, né, aqui no Brasil, mas existem outros alimentos que são bem rígidos no Brasil e que a gente tem costume de consumir, né? São exemplo, lá no Rio Grande do Sul o pessoal come muito churrasco, com muita costela e tem muito osso. Aqui no Nordeste a gente tem muito costume da galinha guisada, que é muito cheia de osso. Essas coisas muito duras. E até algumas frutas duras, de casca dura, que a gente gosta de comer. O que é que vocês orientam a pessoa que passa por um tratamento, que colocou uma lente ou que usa aquele Aparelho ortodontia, ortodôntico, né? Então, Tati, até os nossos dentes naturais, se você não tiver cuidado, quebram, né? Osso realmente não foi feito para a gente mastigar nem morder, né? Então, assim, eu não recomendo. Eu já quebrei um assim. Pronto, porque as pessoas insistem, mas Mas osso não é para natural. morder, nem para utilizar os dentes. Então, os dentes naturais quebram. Agora, você imagina também quem já usa uma prótese, um aparelho ortodôntico, uma lente de contato. Então, tem que ter um cuidado redobrado, né, Tati? Não pode estar comendo ossinho, nem pata de caranguejo, nada disso. Tem que ter um certo cuidado, porque dente não foi feito para isso, né? Então, Pata de caranguejo foi boa, viu? não, Porque pata de caranguejo tem gente que É unânime aqui em não Alagoas. dá. Então, não pode fazer dente de abridor de lata, de Nem garrafa. Alessandro Tenório, nem de lata garrafa. não, de abridor... De desculpe, cerveja. De cerveja, gente. Olha, anda com um abridor na bolsa. Então, são certos cuidados que a gente alerta a população, alerta as pessoas que não utilizem os dentes para isso. O dente foi feito para mastigar. Não é? Então, não morder coisas tão duras. sólidas. A nossa rapadura mesmo aí também nem pode entrar, né? Tem que raspar. Você raspa e bota lá atrás nos dentes e depois não esquece de escovar os dentes, que também é muito doce. Vamos falar a respeito, como a gente está falando sobre a alimentação, o limão, hein? O limão mancha dente, o limão é ruim para o dente, porque às vezes a gente fica com aquele travada na boca, como o abacaxi muito dá, né? Mas o limão, a gente percebe que no dente o limão às vezes faz uma coisinha. Não, Tati, não. Todo o alimento que você ingerir, você depois de meia horinha, 20 minutos, você escovando os seus dentes... Meia hora? Meia hora, porque a gente... Às vezes eu faço imediatamente, por exemplo, principalmente quando a gente está fora, né, vai para um restaurante e tal, ou está na hora do almoço, no intervalo da empresa, você tem ali uma hora só para fazer a refeição, então não dá para esperar aquela meia horinha para almoçar. Mas é o ideal. Eu tenho falado muito, né, aqui, meia hora, 20 minutos. Por quê? Porque a nossa saliva, ela tem um efeito de neutralizar o pH da boca. Quando você se alimenta, o pH fica ácido. Tá? Então, o seu pH está ácido. Então, você não pode colocar ali, imediatamente, uma escova de dente ali, porque pode gerar erosão no esmalte do dente. Então, tem que esperar. Uma explicação tão científica quanto essa. Então, você tem que esperar a saliva fazer o efeito tampão, que a gente chama neutralizar o pH, deixar básico, para aí você vir com creme dental. Leva de 20 minutos a meia hora. Então, por isso que não pode assim que comer já escovar os dentes, para não gerar o risco de erosão e nem de cárie. Então, aquela coisa de após as refeições, meia hora depois. Meia hora depois é o ideal para escovar os dentes. E os bebês, hein, doutora? A gente sabe que desde a barriga da mãe já tem que começar as orientações. As orientações. E nascendo o primeiro dentinho, já tem que procurar o dentista para ensinar a higienização, quais são os cuidados que deve ter, como é a limpeza, tá? Então, o bebê tem que ter orientação desde a gestação, né, para a mamãe, e quando nascer o primeiro dentinho, já procurar o dentista para saber qual é o cremezinho dental adequado, a escova adequada, né? E explicar à mãe todos os processos do nascimento dos dentes, da cronologia, da época. Então, é muito importante essa primeira orientação com as mamães, tá? Assim que nascem. Doutora Thaisa Leite, a gente sabe que de toda a história, até da sua entrada na área, né? Porque a sua primeira formação não é essa, já foi por conta da sua irmã. Fiquei sabendo que ela vai vir para o Brasil. Vai chegar hoje, Tati, porque ela fica nessa ponte aérea. Ela vem a cada 2 meses para Maceió, porque ela é CEO
do Instituto, e ela é diretora clínica de lá do Instituto de Portugal, Instituto Carina Leite de lá. Então, a cada 2 meses ela vem. E ela está chegando, inclusive, já, daqui a pouco, vai passar conosco aqui aí esses próximos 15 dias trabalhando aqui Ai, no que Instituto em maravilha. Maceió. Então, eu já estou indo para o aeroporto buscá-la, com muita alegria. Os pacientes todos esperando. E Quando ela chegar, a agenda já está cheia, né? já está cheia, lotadíssima. Mas ainda tem tempo. Quem quiser marcar avaliação com ela, e ela ainda dá tempo. Porque a gente vai trabalhar sábado, domingo, à noite, vai fazer um intensivão. Agora, vamos falar a respeito daquele prêmio o ano passado, porque a senhora veio antes, né? A senhora não, você é bem mais jovem que eu. Exatamente. Ano passado, antes de ir, veio aqui, após veio também, mas eu gostaria de saber nesse quase, acho que 1 ano, né? Já Isso. tem. Nesse 1 ano desse prêmio, o que mudou para a empresa de vocês e para as profissionais terem recebido um prêmio de alto know-how? Como foi esse? Como foi que a Alagoas recebeu essa notícia, o Brasil recebeu essa notícia? Olha, isso... Eu queria saber dos efeitos disso Dos tudo na vida efeitos de vocês. pós, né? É. Então, esse prêmio que a gente recebeu em Zurique, na Suíça, né? Como odontólogas que se destacaram, brasileiras que se destacaram internacionalmente, principalmente após a criação lá também do Instituto, da nossa filial em Portugal, né? Então, isso nos deu muito know-how, assim, uma visibilidade ainda maior, uma credibilidade, né? E isso é um motivo de orgulho, tanto para a gente, eu acho que para Alagoas também, né? Por 2 alagoanas saírem daqui e estar lá conquistando o mundo dentro da odontologia. Então, isso deu uma visibilidade muito grande à nossa empresa, ao nosso instituto, aos nossos profissionais, né? E E é foi o nome de muito Alagoas, bacana. né, E o nome levando. de Alagoas, né, que a gente eleva lá. Brasil, na verdade. Alagoas e Brasil, Brasil. né? Levando a odontologia para o mundo. Então, isso é muito bacana, né? Foi muito importante para a gente. Eu, ano passado, depois da vinda de vocês para cá, eu fiquei curiosa e fui estudar um pouquinho, fui ler um pouquinho a respeito. E aí eu vi que lá, tanto Portugal quanto outros países do mundo, o curso de formação não existe de odontologia. É um primeiro- médico que se especializa. Isso, fazem medicina. Por isso que vocês são considerados os melhores profissionais do mundo, né? O profissional de odontologia brasileiro, porque aqui é uma graduação. A gente tem uma experiência maior, porque passa realmente os 5 anos de odontologia, né? Sim. Então, lá fora, lá na Europa, lá em Portugal, você faz medicina e no último ano você meio que se especializa em odontologia. É tanto que para você atender lá, você precisa fazer a equivalência. Para você ser médica dentista, Entendi. né? E aí, Karina tem essa titulação onde ela pode atender em toda a Europa. Que Inclusive, eu estou maravilha. precisando ir até para fazer também. Então, realmente, a nossa experiência aqui é muito vasta. O nosso conhecimento na odontologia brasileira É muito, né? muito grande. é Que muito bom que avançou grande assim. e avançou. Agora, como é que pode? Um país que tem todo esse know-how de profissionais, tem essa seriedade que é levada ao curso de odontologia, e é um país ainda que tem tanta gente banguela, né, doutora? Tem muita gente banguela, mas assim, já melhorou muito, Tati, essa questão, porque hoje já existem, né, programas de política de saúde pública que já abriram muitas portas para as pessoas menos favorecidas, que não têm condições para cuidar da saúde bucal. Né? Já tem os programas especiais que tem a parte de prótese na saúde pública. Né? Então, já melhorou bastante, mas ainda tem muito ainda para se fazer pela saúde, pela odontologia, né? Aqui, pública. Exato. Né? E aí, é isso aí. Que bom que existem profissionais como vocês para fazer toda a diferença na nossa vida a respeito disso. Falando nessa questão da prevenção do organismo, logo no início da nossa conversa, a senhora nos trouxe alguns dados a respeito de doenças cardiovasculares, até infecções cerebrais, a questão da meningite. Eu confesso assim que a gente fica muito assustado cada vez que ouve, né, coisas tão graves por conta de uma má escovação. Aí quando a gente se depara para pessoas que nós sabemos que tem muita gente que tem. Essa semana, inclusive, estava olhando aqui no calendário, é a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. Existem pessoas que são tetraplégicas ou que tiveram problemas no nascimento e aí tem lesões cerebrais e aí não tem a mobilidade. Essas pessoas vão precisar que a família Isso.
cuide da saúde bucal dessas pessoas Isso, que não conseguem fazer a própria escovação. Exatamente, porque eles não têm, né, a mobilidade, não têm o intelecto Para entender para também. entender que precisa escovar os dentes. Então, a família tem que chegar junto, tem que fazer essa higienização diariamente, né, procurar os profissionais, não só o dentista, mas também a equipe multidisciplinar, o fonoaudiólogo. Então, o terapeuta ocupacional, eu acho que tem que ter toda uma equipe juntas para cuidar da saúde bucal e da saúde geral desses pacientes, né, com essas dificuldades. Hoje a sua clínica ela tem uma especialização, porque a gente sabe que o número de autistas está crescendo muito, espectro autista. E aí, quando a gente se depara com um número muito grande de crianças, principalmente, elas vão ter que ter o atendimento de um profissional especializado com atenção diferenciada. Acho que eu estou conseguindo me expressar, né, tá. na pergunta. Na- Vocês lá conseguem na clínica Então, esse tipo de atendimento? Não, o nosso foco na clínica, a gente não tem a parte de odontopediatria, tá? Então, a gente atende pessoas com dificuldades motoras, a nossa clínica é adaptada para isso. Mas crianças realmente não é o nosso foco, sabe, Entendi. Tati? É só realmente adultos e a gente não tem essa, vamos dizer, essa experiência com crianças. Certo, essa expertise, né? Isso, Mas aí o que vocês não têm desse lado, mas tem do outro maravilhoso, que é essa Isso. questão dos implantes. Eu fiquei apaixonada quando a gente começou a falar sobre os implantes. Hoje está muito caro, precisa vender um rim para fazer um implante dentário, doutora? Não. Hoje as condições já são bem facilitadas, né? Hoje já tem um preço de mercado, então hoje todo mundo pode fazer implante. Confesso que lá no começo era bem mais, né? Oneroso. Oneroso, Até mas hoje porque já a está gente mais sabe a acessível. quantidade, né? Quanto mais pessoas procuram, mais o produto vai ficar barateado até no mercado, o produto que faz Exatamente. o produto, E a né? tecnologia também, principalmente lá na clínica. A gente tem laboratório próprio. Então, isso já Que facilita maravilha. e já barateia mais um pouco o custo. Exato. Porque a gente tem tudo na clínica. Não precisa mandar fazer lá fora. Não né? precisa fazer em laboratório fora, porque eu tenho protético dentro da clínica, eu tenho equipamentos de primeira geração, né, de tecnologia de ponta. Então, isso facilita tanto a rapidez e a entrega e a eficiência do trabalho, quanto também o custo. Então, hoje a gente já consegue realmente facilitar bastante para o nosso paciente não deixar de reabilitar e não ficar banguela, né, Tati? Doutora, eu sei que o seu horário já está apertado, que tem que ir lá buscar a sua irmã, dê um Isso. abraço nela. Obrigada. Ai, que coisa tão boa tê-la aqui, recebê-la. Volte mais. Volto, Tati. Você sabe que eu adoro vir para cá, né? E eu me sinto super à vontade, já estou aqui com vocês há um tempão. E principalmente para falar do que a gente mais ama, que é a odontologia, que é a prevenção, que é reabilitar pessoas, é transformar vidas através do sorriso, né, Tati? Então, esse é nosso maior desejo. É fazer isso aí, é transformar vidas. Eu não digo nem só sorrisos, são vidas São mesmo. vidas transformadas, é verdade. Doutora, muito obrigada. Muito Dê um abraço obrigada, à sua irmã, Tati. toda a Dou sua sim. equipe. É muito bom tê-la aqui. E estamos à disposição lá, o Instituto Carina Leite, tá? Depois eu vou deixar aí o Instagram, que é... Deixa vou agora. deixar. Pronto, então, é instituto.carinaleitebr, que é de Brasil, tá? Tem o meu, que é doutora Thaisa Leite, THAISA. E o nosso telefone também, quem quiser marcar a vontade. avaliação com a gente, também fique à vontade. É 829-9647-3637. Pode chamar no WhatsApp. Repete de novo a rede social, porque o pessoal hoje está muito ligado na rede social, né? É instituto.carinaleitebr. Carina com C ou com K? Com K, Carina com K, tá? Ótimo. Ou o Thaisa Leite com TH. Parabéns, nosso muito obrigado. E a sua irmã aqui, bem-vinda ao Brasil. Ah, Tati, obrigada, viu? Obrigada a todos. Conversamos com a doutora Thaisa Leite, ela que é cirurgiã dentista, falamos a respeito das doenças bucais e tudo que ela afeta no organismo. Gente, a cada 6 meses, visite o seu dentista.